Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre viver para Deus. Amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu vejo que ela diz acerca da nossa vida, bem? De nós vivemos para Deus, vamos entender uma coisa a princípio. Qual é o verdadeiro sentido da existência da raça humana? Então, para você que não sabe, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus para podermos adorar, glorificar, exaltar e louvar ao Senhor para todo sempre. E o que nós ganhamos com isso? Felicidade, alegria, paz, comunhão e vida eterna com Ele para sempre. Então, antes de nossos pais, Adão e Eva, pecarem contra o nosso Pai Deus, eles eram felizes. Não havia guerras, fomes, pestes, doenças e morte eterna. Eles viviam plenamente felizes com Deus. Não temiam Deus, não tinham medo de Deus. Deus é Pai, amém? E Deus nos ama. Então o diabo, Lúcifer, entrou, Satanás, diabo, entrou e causou tudo esse alvoroço. Fez com que nós nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus e com isso ficamos longe da glória de Deus. Então, por isso que nós morremos, porque nós não estamos mais perto para Deus. Por quê? Porque tudo isso é derivado do pecado. O pecado é um erro, é uma falha contra Deus. No grego é hamartia. Errar o alvo. Está errado. Em outras palavras, é falhar, transgredir, quebrar a lei de Deus. Porque a lei de Deus é boa. Mediante a sua palavra, ela nos mantém em comunhão e união com Deus Pai, mediante ao Filho Jesus Cristo, que é o Verbo e a Palavra. Então, a nossa função é adorar a Deus. Nós fazemos isso, se nós fizéssemos isso, se nós fizer isso, nós obteríamos comunhão plena com Deus Pai. Amém? Então o diabo, o desejo dele é com que os homens vivam para si, que os homens sejam orgulhosos, que os homens se inclinem para as vontades carnais, ou seja, a sua vontade. A nossa vontade é ruim, a nossa vontade é mal, a nossa vontade é perversa, a nossa vontade é errada. Então, tudo que nós queremos, tudo que nós façamos, tudo que nós pensamos é errado diante de Deus. Então, se faz necessário que Deus habite em nós. Deus habitando em nós, nós estaremos num caminho certo. E esse caminho se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim, Jesus disse. Tem a palavra. Mediante a prática da palavra em sua vida, continuamente, você terá uma devida comunhão com Deus Pai. Amém? Mas infelizmente, as pessoas não têm seguido a palavra de Deus. As pessoas têm vivido neste mundo como porcos suínos. Por quê? Porque o porco não tem articulação no pescoço. Você nunca verá um porco olhar para cima, porque não tem articulações, só olhar para baixo, para a terra. E o porco se alimenta com coisas estragadas, azedas. O porco só gosta de ficar na sujeira, na imundícia. O porco não aceita estar limpo, fica limpo. Ele tem prazer na sujeira. Ele gosta de ficar emporcalhado, sujo e imundo. Então, trazendo para o mundo espiritual, não é diferente com a raça humana. O ser humano está inclinado para o mundo, para as vontades carnais. E como eu já tinha dito antes, as nossas vontades são ruins, são perversas. Por isso que o Espírito Santo precisa fazer parte de nossa vida. Precisa que ele venha habitar em nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se o Espírito Santo habitar em nós, nós estaremos no caminho certo. E se você vier a pecar, a falhar, a cair, ele irá te ajudar. Ele irá te resgatar do chão, te colocará de pé. Amém? Te limpará. O Espírito Santo irá te regenerar, arrancar tudo aquilo que Deus não agrada que você esteja fazendo em sua vida. Amém? Então, se você viver nessa terra para Deus, quando você morrer, o corpo, porque a alma, que é você, pessoa, nós já sabemos que não morre. Então, se você viver aqui para Deus, quando Jesus vier, arrebatar os seus escolhidos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados para estar com Ele para sempre na glória. Então não viva para você neste mundo. Se você viver neste mundo para você, para a carne, ou seja, para as suas vontades carnais, para a vontade dos homens que são más diante de Deus, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então se sacrifique, rejeite, repudie, não aceite as ofertas de Satanás, do diabo. O diabo quer emporcalhar você, mas você deve ser como uma águia, uma ave de rapina, que não está aqui nas alturas. Ela tira desse mundo apenas o necessário para se alimentar e sobe novamente. Ela vê além. Então, pelos seus olhos da fé, veja além do mundo material, daquele que você pode ver, contemplar. Amém? Essa cobiça, esse desejo ardente que você tem de conquistar, de possuir, de obter alguma coisa deste mundo em sua vida, se você tiver uma visão de você não aceitará, você verá além do mundo material, que é passageiro, temporário e momentâneo, ao mundo espiritual, eterno, para sempre, juntamente com Deus. Amém? Então, faça um sacrifício,
renuncie. Não aceite os mengados de Satanás. O diabo quer enganar você, empocalar você. Você com um pouco, ele quer fazer com você. Mas seja águia, veja além do mundo material, veja o mundo espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não se passou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para ele, para todos aqueles que nele crê. Ele tem preparado. Mas para você receber essas coisas maravilhosas e eternas que provêm de Deus, se faz necessário que você venha rejeitar, não venha se inclinar mais para o mundo, venha olhar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos entrar na palavra. Abra a palavra de Deus na primeira epístola, a carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só o título diz assim. Já o título diz assim, viver para Deus. Olha só. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Então aqui o apóstolo Pedro diz para nós que Jesus é Deus e homem. Ele se fez carne, se fez homem e assumiu, tomou nosso lugar naquela cruz. Então quando Jesus morreu na cruz, você está morrendo na sua velha natureza, as suas vontades, a sua cobiça, a sua concupiscência, o desejo ardente de ter, de possuir coisas materiais, morreu também. Então, quando você aceita Jesus, você não deve fazer mais as suas vontades, pois você morreu na cruz. Os seus pecados era para nós estarmos lá, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Amém? Então, quando Jesus morreu na cruz, a velha natureza humana morreu. Você morreu. Quando Jesus ressuscitou, você também ressuscitou para uma nova vida com Deus. Amém? Então, pouco tempo que resta para nós nessa terra, nesse mundo, se faz necessário que você decida de qual lado você quer estar. Lado de Deus ou do diabo. Faça a sua escolha. Então, nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, uma pessoa estranha, estrangeiro, que não é de lá, mas está de passagem. Todos olham para você e veem que você é diferente. Então o cristão é assim, ele é peregrino. Nós estamos passando pela terra, mas nós não somos daqui. Somos forasteiros. A nossa terra, a nossa pátria está com Deus Pai, na glória, mediante ao Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então viva para Deus. Viver para Deus é vida e vida
é vida com abundância. Viver para o mundo, para a sua velha natureza, é morte, e morte eterna. Amém? Então você, eu, nós os homens, nós devemos fazer as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões enquanto ainda estamos em vida. Por quê? Porque quando você morre, acabou tudo. Você irá para lá com Deus ou para lá com o diabo e inferno. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado o homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? Juízo. Salvação ou condenação eterna da sua alma. Você é uma alma. Então viva para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo. Mas agora vocês abram a palavra de Deus. Primeira epístola, carta do apóstolo São João. Capítulo 2, versículo 15 em diante. 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Olha só, o título diz assim da palavra: o amor pelo mundo. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então nós não devemos ter amor pelo mundo. Como assim? Investir, disponibilizar, se alegrar, se contentar e se amoldar aos padrões do mundo, isso é morte para nós, morte eterna. Mas essa concupiscência, desejo ardente de ter e possuir coisas materiais, passa. Então, se você for persistente e permanecer na vontade do Senhor, você obterá a vida eterna. Então, se você viver para a carne, para a sua velha natureza, você não terá vida eterna. Você morrerá eternamente. Irá ficar afastado, distante, longe de Deus para sempre. Então se faz necessário que você morra para você. Morra para você. O caminho do diabo é largo. O diabo oferece luxo, riqueza, sexo para os homens. O diabo quer empurralhar vocês porque ele já está sujo pelo pecado. Ele quer manchar a sua alma. Em contrapartida, Jesus Cristo quer limpar a sua alma, purificar você de todo o pecado. Mas para isso acontecer em sua vida, se faz necessário que você morra para você e viva para Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Você amando Deus, fazendo a vontade de Deus,
você permanecerá com Deus para sempre, eternamente. Em contrapartida, se você viver para o mundo, para o diabo, para os homens, para você, para a sua concupiscência, para os seus desejos que são errados, que são sujos, que são imundos pelo pecado, você irá sim, mas para lá, para o inferno, eternamente. Lá você irá sofrer por toda a eternidade. Por quê? Porque você não quis viver para o autor da vida. Aquele que dá vida, aquele que dá paz, que dá alegria, que dá felicidade para sempre. Então você e eu, nós devemos fazer as nossas escolhas enquanto ainda estamos vivos. Morreu, acabou. Não tem mais chance. Não tem misericórdia no inferno. Não tem graça no inferno. Não tem amor no inferno. Não tem Jesus no inferno. Não tem perdão no inferno. Não tem paz no inferno. Não tem alegria no inferno. Não tem papa, pastor, pregador, profeta. Não tem mãe. Não tem pai. Não tem filhos. Não tem ninguém no inferno para te ajudar, para aliviar o seu sofrimento, o seu tormento. Então você está conhecendo a verdade. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta você da sua velha natureza, corrompida, imunda e suja pelo pecado. Então viva para Deus. Se você viver para Deus, você obterá a vida eterna para sempre, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Não viver para o mundo. Viver para o mundo é viver para o diabo. Viver para Deus é vida, vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então não viva para homens. Não viva para você. Não viva para o mundo. Mas sim, vive para Deus. Viver para Deus é vida eterna com Deus. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e a família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vivam para Deus. É vida eterna.